Olá e bem-vindos. Bom, hoje a gente tem em mãos um material que nos coloca diante de uma pergunta bem complexa. Como é que se oferece apoio espiritual de verdade em ambientes de crise extrema? Sabe, prisões, hospitais, centros de recuperação. Como oferecer esperança sem tentar converter a pessoa? A nossa análise de hoje mergulha numa tentativa de resposta a essa pergunta que vem de uma apostila de um curso de capelania da instituição Árvore da Vida. É um desafio fascinante, né? Porque, por um lado, a pessoa que faz esse trabalho, o capelão, ela é movida por uma convicção religiosa muito profunda. Por outro lado, ela atua em espaços seculares, espaços governados por regras rígidas e onde as pessoas estão, assim, no seu momento mais vulnerável. O material que a gente tem aqui é, na verdade, um manual de navegação para esse território tão delicado. Exatamente. Então, a nossa missão hoje é explorar como este manual tenta ou não resolver essa tensão fundamental. Vamos investigar as origens desse trabalho, o perfil quase paradoxal que é exigido de quem o pratica, e como essa teoria toda se desenrola no campo de batalha da vida real, em alguns dos ambientes mais difíceis que a gente pode imaginar. Então, vamos mergulhar nisso. Para começar, a própria origem da palavra capelania já quebra a primeira imagem que a gente tem. Eu sempre associei a palavra a um lugar de paz, sabe? Uma capela pequena, silenciosa. Mas a história é bem diferente. Completamente diferente. A origem é militar e remonta à França medieval. A história conta que uma relíquia de São Martim de Tours, que era parte da sua capa, ou capa em latim, era levada para as batalhas e guardada numa tenda. Numa tenda. Sim, essa tenda se tornou a capela, e o sacerdote responsável por ela, o capelão. A função nasceu literalmente, num cenário de guerra. Peraí, então a palavra capela vem uma tenda de guerra que guardava uma relíquia. Nossa, isso é o oposto da imagem de paz que a gente tem hoje. Que, que reviravolta. De guardião de um objeto sagrado no meio do combate para conselheiro espiritual. Exato. E essa função evoluiu. O capelão passou a ser o conselheiro de reis, e o serviço se expandiu. Mas o movimento moderno, como a gente conhece hoje, tem uma virada interessante no final do século XIX, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ele se aproxima muito do que se chamou de psicologia pastoral. E só para esclarecer, essa psicologia pastoral seria a aplicação de conceitos da psicologia ao aconselhamento espiritual, certo? É tipo uma ponte entre a fé e a saúde mental, digamos assim? Perfeito. Figuras como Washington Gladden começaram a defender a cooperação entre clérigos e médicos. A ideia era tratar o homem inteiro, sabe? Reconhecendo que a saúde espiritual e a saúde física e mental estão interligadas. Já não era só sobre salvação da alma, mas sobre o bem-estar da pessoa aqui e agora. Entendi. E no Brasil, essa trajetória também começou no ambiente militar, em 1858, e se consolidou durante a Segunda Guerra com a criação da capelania evangélica, onde o pastor João Filsensoren foi uma figura central. E isso nos leva à definição que o manual apresenta. Ele define a capelania como uma assistência espiritual que leva fé, esperança e amor. Mas o ponto que mais me chamou a atenção e que se conecta à nossa pergunta inicial é a ênfase em não ser um trabalho de proselitismo ou sectarismo. Essa é a diretriz central. É a regra de ouro que permeia todo o material. É um reconhecimento de que o objetivo não é converter, é confortar. E isso impõe uma disciplina imensa ao capelão. Depois de entender essa origem e o foco em não fazer proselitismo, fico pensando, que tipo de pessoa se voluntaria para isso? Não é só uma questão de ser uma pessoa boa e religiosa. O manual detalha um perfil que parece exigir uma combinação de características quase contraditórias. Sim, a lista de qualidades é longa. Fala-se em compaixão, equilíbrio emocional, saber ouvir, discrição absoluta para guardar confidências, maturidade na fé, mas também fala em flexibilidade, tato, profundo respeito por opiniões diferentes e, crucialmente, submissão à autoridade do local onde se atua. Então, é mais do que uma lista de virtudes. O que se descreve aqui é um profissional de fronteira. Alguém que precisa navegar entre o código espiritual da sua fé e o código secular de uma instituição, sem violar nenhum dos dois. É uma diplomacia da alma.
Exato. Precisa ter a empatia de um confidente íntimo, mas o distanciamento e a disciplina de um profissional de saúde. E tudo isso num papel que, por lei, é voluntário e não remunerado. E essa disciplina é o que separa o voluntário eficaz daquele que, com as melhores intenções, pode acabar causando mais problemas. O material sugere que a compaixão sem estrutura, nesse contexto, pode ser perigosa. O capelão precisa entender a legislação sobre assistência religiosa, precisa seguir as regras da instituição à risca. É um equilíbrio delicado entre um chamado espiritual e a adesão a protocolos seculares muito rígidos. Guia da alma e disciplina se torna extremamente literal quando a gente entra no ambiente prisional. A apostila dedica uma parte considerável à capelania prisional e na Fundação Casa. Aqui, a teoria encontra a realidade mais dura. Sem dúvida. O objetivo declarado é levar uma mensagem de transformação e regeneração, algo que o próprio sistema carcerário muitas vezes admite que falha em fazer. Mas para sequer ter a permissão de entrar nesse ambiente, as regras são, nossa, incrivelmente estritas. É um contrato de confiança com a instituição. E que regras? O código de vestimenta é o primeiro impacto. Homens não podem usar bermudas ou bonés, mulheres devem usar um avental que cubra os quadris. Mas o que mais me impressionou foram as proibições de conduta. É terminantemente proibido dar seu telefone ou endereço e, acima de tudo, é proibido levar recados ou cartas para fora. E essa última regra não é apenas uma diretriz, é uma questão de lei. Levar um recado de um detento pode ser enquadrado como crime e envolver o voluntário numa situação legal gravíssima. Essas normas são a barreira de proteção para o capelão, para os internos e para a própria instituição. São o preço da entrada nesse mundo fechado. Fico imaginando a disciplina mental que isso exige. A pessoa está ali para criar uma conexão, oferecer conforto, mas precisa manter uma barreira de proteção o tempo todo. É um ato de equilíbrio emocional constante. Você quer ser um ombro amigo, mas não pode se tornar um cúmplice, mesmo que sem querer. Exatamente. A legislação, como a Portaria Normativa 66 da Fundação Casa, que o manual cita, garante o direito à assistência religiosa, mas sob essas condições. As entidades e os voluntários precisam ser cadastrados e aprovados. Isso mostra que o Estado reconhece o valor do trabalho, mas exige um nível de profissionalismo e responsabilidade que vai muito além da boa vontade. Certo. Essa necessidade de seguir regras tão rígidas na prisão é claramente uma medida de segurança. Mas e quando o ambiente não é de perigo físico, mas de vulnerabilidade extrema, como num hospital? A dinâmica muda, mas a necessidade de um protocolo cuidadoso permanece. Talvez por razões diferentes, né? Muda completamente o cenário, mas não a intensidade. No hospital, o capelão deixa de ser um agente de transformação social e se torna um provedor de conforto íntimo. E aqui ele é um convidado na casa da ciência. Cada passo que ele dá precisa respeitar o território dos médicos, dos enfermeiros e principalmente do paciente. E o manual é muito prático sobre isso. A lista de o que fazer e não fazer é reveladora. Coisas como não sentar na cama do paciente, não dar opiniões sobre o tratamento médico, ser breve na visita e na oração. E é a regra que mais se destaca: não prometer a cura em nome de Deus. Essa última é fundamental. Prometer a cura seria cruel e uma usurpação do papel do médico, além de criar uma crise de fé no paciente caso a cura não ocorra. Mostra um profundo respeito tanto pela medicina quanto pela autonomia do paciente. O papel do capelão não é ser um curandeiro, mas um companheiro na jornada da doença. A própria apostila menciona que a ciência médica hoje reconhece que a paz espiritual pode ajudar na recuperação física. Mas para que essa colaboração funcione, o capelão precisa entender o seu lugar. Ele está ali para lidar com as tensões psicológicas que o manual lista. O medo de estranhos, a ansiedade da separação da família, a perda de controle sobre o próprio corpo, o sentimento de culpa. E a situação se torna ainda mais delicada com pacientes terminais. O manual usa o trabalho da psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross e seus famosos 5 estágios: negação, revolta, barganha, depressão e aceitação. A orientação não é para que o capelão se torne um psicólogo amador, mas que ele entenda esses processos para poder ouvir melhor. Mas como alguém, sem ser um psiquiatra, identifica esses estágios?
Não há o risco de um capelão classificar mal o sofrimento de alguém e dizer a coisa errada, tentando consolar uma revolta que na verdade é negação, por exemplo? É um risco real, e o manual parece ciente disso. A orientação implícita não é para diagnosticar, mas para validar. Se o paciente está com raiva, o papel do capelão é ouvir essa raiva sem julgamento. Se está em negação, é oferecer presença silenciosa. É menos sobre ter a resposta certa e mais sobre criar um espaço seguro para que o paciente expresse o que quer que esteja sentindo. E esse apoio se estende à família, que também está passando por seu próprio processo de luto. Faz sentido. É uma escuta qualificada, não uma intervenção terapêutica. E essa ideia de criar um espaço seguro me parece ser o elo para outra grande área de atuação que o material aborda: o apoio a dependentes químicos. Exatamente. Se na prisão o desafio é a segurança e no hospital é a vulnerabilidade física, nos centros de recuperação o desafio é o estigma e a vergonha. A abordagem central que o manual propõe é o acolhimento. E essa palavra é muito poderosa. Acolher significa receber, aceitar, dar abrigo. É o oposto do julgamento que a sociedade geralmente impõe ao dependente químico. O manual é explícito ao tratar a dependência como uma doença do cérebro, uma condição médica, não uma falha de caráter. Essa mudança de perspectiva é a chave de tudo. Ao tratar a dependência como doença, o capelão pode oferecer apoio espiritual sem cair na armadilha de pregar sobre moralidade ou pecado. O foco muda do "por que você fez isso" para "como podemos te ajudar a encontrar força para lidar com isso". A espiritualidade entra como uma ferramenta de resiliência, oferecendo um senso de propósito e esperança que pode ser crucial para a recuperação. O material também destaca o papel da família e da comunidade. Não é um processo solitário. O capelão muitas vezes atua como um mediador, ajudando a reconstruir pontes que foram destruídas pela doença da adicção, fortalecendo a rede de apoio da pessoa. E aqui, novamente, vemos o capelão como parte de uma equipe. Ele não substitui médicos, psicólogos ou assistentes sociais. Ele colabora com eles, oferecendo a dimensão espiritual do cuidado que é parte do tratamento integral da pessoa. É o reconhecimento de que a recuperação envolve o corpo, a mente e o espírito. Ele complementa o trabalho científico com o suporte da fé, sempre dentro dos limites do acolhimento e do respeito. Analisando todo esse material, fica muito claro que a capelania moderna, pelo menos como descrita aqui, é um trabalho de ponte. Conecta a espiritualidade a ambientes de crise profunda, a fé ao mundo da ciência e da lei, e essa ponte é sustentada por pilares de empatia, respeito e um conjunto de regras muito bem definido. E depois de toda essa análise, a gente volta à nossa questão inicial, mas agora com mais profundidade. O manual nos dá todas essas regras, esses protocolos, essa estrutura para a diplomacia da alma. Mas no final, a questão permanece, talvez ainda mais forte. Como um capelão que possui uma fé pessoal profunda e convicta consegue oferecer suporte espiritual genuíno a alguém de uma crença completamente diferente? Ou até mesmo a alguém sem crença alguma num momento de extrema vulnerabilidade, sem cruzar a linha tênue que separa o apoio da influência indevida. Como se calibra